Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Anuska e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de imunologia. O tema de hoje é bastante importante, a gente já discutiu um pouco sobre isso nas últimas aulas, mas hoje a gente vai discutir com um pouquinho mais de profundidade para entender bem onde isso tudo se encaixa no nosso sistema imune. Vamos então começar a nossa discussão sobre antígenos e anticorpos. Bom, nada melhor que começar do começo, entre aspas, para a gente conseguir entender tudo bem direitinho. O que é um anticorpo? Vai ser uma proteína em forma de Y produzida pelos plasmócitos, que são os linfócitos B amadurecidos, que a gente já discutiu nas últimas aulas, e utilizada para muitas funções no nosso sistema imune. Aqui no cantinho eu desenhei para vocês um anticorpo bem amigávelzinho, lógico que é um desenho, não é uma representação ideal, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas ele tem esse formato interessante de Y mesmo. Ele vai poder ser encontrado livre no sangue, circulando com as nossas outras células e substâncias que estão na nossa corrente sanguínea, ou como receptor de superfície do linfócito B. E lembrem que sempre que ele for ativado, esse receptor, ele vai influenciar na produção de outros anticorpos iguais a ele. Falando mais especificamente da estrutura do anticorpo, aqui eu fiz uma representação mais realista para a gente entender melhor como que ele se configura. A primeira coisa que eu acho importante de entender com relação à estrutura do anticorpo é que ele vai se dividir em dois tipos de cadeias diferentes e em duas regiões diferentes. A cadeia leve, que é essa que eu desenhei de amarelo aqui para vocês, vai se encontrar na parte mais externa, nos bracinhos do anticorpo, digamos assim, e a gente vai possuir só dois tipos diferentes de cadeia leve, que são as cadeias leve kappa e lambda. Isso é só uma informação para você saber, não é algo super importante, vai ser mais importante saber as diferentes cadeias pesadas que a gente vai discutir mais à frente, mas se você se deparar com essa informação aí nos seus estudos da imunologia, são apenas tipos diferentes de cadeia leve. A cadeia pesada eu desenhei para vocês aqui de azul e vocês podem perceber que ela compõe mais ou menos o corpinho do anticorpo e a parte de dentro dos braços dele, tudo isso entre aspas, é o jeito que eu gosto de enxergar. Os tipos de cadeia pesada a gente vai falar nos próximos slides, mas também não é nada muito diferente não. A única importância disso é que o tipo de cadeia pesada vai definir o tipo de anticorpo que a gente tem. Percebam aqui outra coisa muito importante, que além das diferenças dessas cadeias que compõem o anticorpo, a gente tem diferentes regiões também, que são a região variável e a região constante. O nome já meio que se explica por si só, mas se você não entendeu, a região constante ela vai ser bastante parecida, praticamente igual em todos os anticorpos. Ela pode ter uma pouca diferença dependendo do tipo de cadeia pesada que compõe aquele anticorpo, mas vai ser bem parecida entre eles. Já na região variável, a gente tem a parte que realmente varia, que é onde a gente vai ter o encaixe de um antígeno específico. Então essa parte aqui vai ser feita para um tipo de antígeno e não para qualquer tipo de antígeno. Ela vai ser bem específica para alguma substância. Se você quiser um macete para te ajudar a lembrar, pense na região constante como um sobrenome e na região variável como um primeiro nome. Você pode se chamar João, Maria, José, qualquer nome, mas o seu sobrenome vai ser igual ao da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, porque vocês pertencem a uma mesma família. Então, o primeiro nome, que seria igual à região variável, diferencia vocês entre si, mas a região constante, que é o equivalente ao seu sobrenome, mostra que você pertence a um grupo sim, que você é parte daquela família. Vai ser a mesma coisa com os nossos anticorpos. Um último detalhe para você não se esquecer é que isso tudo aqui vai estar ligado através de pontes de disulfeto, uma outra informação que você pode se deparar aí nos seus estudos da imunologia. Então, para você não estranhar esse nome, são as pontes que ligam as cadeias do anticorpo formando uma estrutura só. Só de observar a estrutura do anticorpo, a gente já consegue determinar algumas funções que ele vai ter, que eu vou discutir mais nos próximos slides com vocês. Mas aproveitando essa imagem, eu já vou discutir algumas coisas que vão ser importantes no futuro. Observe que aqui na região variável, que é onde a gente vai ter
ter uma estrutura diferente dependendo da especificidade daquele anticorpo para algum antígeno, vai ser onde a gente vai ter, obviamente, o local de ligação desse antígeno, já que é aqui que é como se fosse a poltroninha feita específica para ele. E observe também que na região variável a gente vai ter tanto cadeia leve quanto cadeia pesada, ou seja, ela vai ser composta pelas duas cadeias diferentes. Já na região constante, a gente vai ter só cadeia pesada e esse local aqui vai ser um local de ligação para os fagócitos, que vão fagocitar aquela coisa estranha que invadiu o nosso corpo. Então aqui você já consegue ver mais ou menos como as coisas vão funcionar. Enquanto a região variável vai estar ligada no antígeno que está fazendo aquela infecção, a região constante vai estar livre, e aí assim que chegar um fagócito ali perto, ele vai entrar em contato com essa região e vai conseguir fagocitar mais facilmente essa ameaça aí para o nosso corpo. Esse processo que eu falei para vocês agora vai ser feito em larga escala e ele vai ser chamado de opsonização, que eu acho que eu até já comentei em algumas aulas passadas. Opsonização significa o anticorpo cobrir aquele micro-organismo invasor por toda a sua superfície e facilitar que ele seja fagocitado por um fagócito. Essa vai ser a principal função do anticorpo e muito importante também, porque vai facilitar muito o trabalho de outras células do sistema imune. Você deve estar pensando, será que o fagócito não consegue fagocitar sozinho? O nome dele é fagócito, pelo amor de Deus, como que isso não vai funcionar? Sim, ele consegue fagocitar sozinho, mas durante anos e anos e anos de evolução, muitas bactérias se especializaram para fugir dos fagócitos e elas têm mecanismos de defesa que fazem com que elas se escondam mais fácil desse processo aí bem efetivo do nosso sistema imune. Apesar da evolução ter ajudado elas nisso, ela também nos ajudou dando anticorpos, que fez com que a gente descobrisse mais fácil essas bactérias. Dessa forma, então, a opsonização se tornou um processo fundamental da nossa resposta imune e é muito difícil, às vezes, responder a alguns tipos de micro-organismos sem ela. E eu já falei para vocês nas últimas aulas de órgãos linfóides, quando eu falei sobre baço, que o baço é um dos órgãos onde a gente tem a maior produção de anticorpos do corpo, e quando alguma pessoa perde o baço por algum motivo qualquer, ela fica um pouco imunodeprimida por um tempo, principalmente contra infecções desses germes que escapam da fagocitose sem uma coisinha extra aí para facilitar o processo. Outra função bastante importante dos anticorpos vai ser a neutralização. Os vírus e bactérias e qualquer micro-organismo que invada o nosso corpo falam uma linguagem bioquímica. Então, para invadir as nossas células ou produzir proteínas que nos causem algum tipo de dano, eles se valem de receptores e enzimas. O que o anticorpo pode fazer é ficar ali em cima desse receptor ou em cima dessa enzima sem deixar que ele funcione direito. É como se fosse assim, imagina que você tá num bar lotado, só tem uma cadeira livre que você conseguiu e você se sentou lá, mas aí deu aquela vontade de ir no banheiro e você foi. Quando você voltou, já tinha alguém sentado no seu local e agora você não consegue mais se sentar porque não tem mais nenhuma outra cadeira, então você ficou impedido dessa função. É mais ou menos isso que o anticorpo vai fazer com os vírus e bactérias que tentem se valer desses receptores e enzimas para executar suas funções. Ou seja, ele é o chato que fica empatando os processos dos micro-organismos. Outra função importante dos anticorpos é provocar aglutinação. Quando ele entra em contato com uma substância, ele junta tudo em um aglomerado e fica tudo aglutinado ali como se fosse uma geleia, sendo que aquilo não pode mais ter efeito sobre o nosso corpo. E é isso que vai acontecer quando a gente, por exemplo, transfunde o paciente com um tipo sanguíneo diferente do dele, né? A gente tem que respeitar aquelas tipagens sanguíneas do sistema ABO-RH, senão isso vai acontecer. Ele também vai servir para fixação do sistema complemento, que se você não conhece, são outras proteínas que a gente tem no nosso sistema imune que agem como bombas que o sistema imune joga nas bactérias para destruir a parede celular delas. O anticorpo na superfície da bactéria vai servir como se fosse um heliponto, onde o helicóptero desce, sendo que o helicóptero são as proteínas do sistema complemento.
É um pouco mais complexo do que isso, mas a gente vai ter uma aula só para discutir sistema complemento, que vai ser a próxima aula. Então eu vou falar mais disso lá, mas já saibam que sistema complemento e anticorpos andam bem juntos. E outra função vai ser a precipitação de antígenos para fazê-los ficarem agregados em pequenas partículas e não funcionarem mais. Vocês podem perceber, então, que os anticorpos eles não têm ações diretas para matar um micro-organismo invasor. Na verdade, eles vão funcionar como ajuda para outros elementos do sistema imunológico terem esse tipo de ação. Eu digo isso porque às vezes o leigo tem uma ideia que o anticorpo é quem efetivamente mata a bactéria ou o micro-organismo e a gente ainda tem essa ideia na faculdade, mas não é. E também não é por isso que ele é menos importante. Ele facilita muito a vida das células do nosso sistema imune. É como se fosse um revólver que você tem mira laser. Com a mira laser, você consegue atirar muito mais efetivamente no seu alvo. A mira em si não vai fazer nada, não é ela que puxa o gatilho, não é ela que faz o estrago. Quem puxa o gatilho é você e a bala é que faz o estrago no seu alvo. E você consegue atirar sim, algumas pessoas até conseguem atirar bem sem a mira. Mas, no entanto, a mira laser vai ajudar um monte você a ser mais preciso. Então esse vai ser mais ou menos o papel do anticorpo. Vamos falar agora sobre os tipos diferentes de anticorpo e é aquilo que eu já falei para vocês nesse vídeo. Vai depender do tipo de cadeia pesada que a gente tem nele. Os tipos de cadeia pesada são definidos por letras gregas e aí a gente vai ter gama, delta, alfa, mi e epsilon, e cada uma dessas vai definir um tipo de anticorpo diferente. Então a cadeia pesada do tipo gama, ela vai definir uma IgG, que é a abreviação para imunoglobulina G. Imunoglobulina é um nome mais diferente, mais correto do ponto de vista bioquímico para anticorpo, mas as duas coisas podem ser intercambiáveis. A cadeia pesada delta vai definir uma IgD, alfa IgA, Mi, IgM e Epsilon, IgE. Então são basicamente esses os tipos de anticorpos que a gente vai ter. Nós vamos falar sobre as diferenças entre cada um e utilidades nos próximos slides. Vamos começar aqui falando então sobre os três que são monômeros. O que eu quero dizer com monômero? Quero dizer que só tem uma estruturazinha desse Y aqui. Ele é exatamente assim como eu estou mostrando para vocês. Quem são os monômeros? O IgG, que vai ser um dos mais importantes anticorpos que a gente vai falar aqui. Ele é produzido pelos plasmócitos e células de memória, vai ser o anticorpo mais prevalente que a gente tem e ele atravessa a placenta, ou seja, ele passa para o feto. A mãe vai passar esses IgGs que ela já tem para o feto. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tive uma aula bem básica disso, de biologia, e o professor sugeriu da gente gravar IgG como se fosse grávida, que tem o G de grávida, para lembrar desse detalhe, porque é bastante importante. Então, se servir como macete aí para você, vale a pena. Para mim, serviu bastante, tanto que eu nunca mais esqueci. O IgD também é um monômero, ele vai ser apenas encontrado como receptor em células B, então ele não é um anticorpo circulante, a gente não titula ele, não encontra ele no sangue. E o IgE vai estar muito envolvido em reações alérgicas e infecções parasitárias. Toda vez que você tem uma baita rinite, se você é daquelas pessoas alérgicas que tem um monte de doença alérgica, rinite, asma, até mesmo alergias de pele, culpe o IgE, ele é o grande culpado nessas reações. A gente vai falar bastante disso nas aulas de hipersensibilidade, que vão ser as últimas do módulo de imunologia, mas a IgE não faz só coisa chata não. Se você está tendo alguma infecção parasitária, ela também vai ser liberada e ajudar na reação imune específica para aquele tipo de agente. Vou falar para vocês agora da IgA. A IgA ela pode ser um monômero igual os outros que a gente falou, mas geralmente a gente encontra ela como dímero nas secreções serosas, como leite materno. E aqui no cantinho eu representei ela para vocês como um dímero, ou seja, dois monômeros juntos. É importante lembrar bastante essa peculiaridade dela, que ela é a imunoglobulina, o anticorpo que está no leite materno, então ela que vai ser transferida para o bebê quando a mãe amamenta. E no sangue a gente pode achar ela como monômero também. Por último, a gente vai falar da IgM. A IgM vai ser encontrada como 5 monômeros juntos, formando um pentâmero.
Essa estrutura aqui com 5 daqueles Ys que eu mostrei para vocês. Parece um satélite, mas é o anticorpo mesmo. A IgM é a primeira classe de anticorpo a ser produzida e eu vou falar mais da implicação disso nos próximos slides, mas lembre dessa informação que vai ser bastante importante para o resto da sua vida, não só para imunologia. Você sempre vai dosar IgM e IgG. Então, nunca se esqueça disso. E ele é grandão, avantajado, assim, justamente porque com tantas regiões variáveis, ele consegue capturar vários antígenos ao mesmo tempo. O que faz bastante sentido com o fato de ele ser o primeiro a ser liberado quando a gente tem a resposta imune adaptativa e vai torná-lo bastante efetivo. Eu vou fazer uma pequena pausa na aula para comentar um assunto bem interessante com vocês. Uma nova parceria que a gente tem aí do Teoria da Medicina. A gente sabe, pelos comentários que recebemos aqui no YouTube e também de pessoas que entram em contato com a gente no Facebook, que às vezes, por mais que você estude numa faculdade super legal, tem um professor muito preparado, você não consegue entender a matéria só com as aulas que você tem lá e lendo o livro texto. Às vezes seu professor é muito preparado, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em faculdade chique, mas ele tem um conhecimento tão complexo da matéria que ele não sabe passar de uma forma bem simples para quem está acabando de começar a aprender. Então todo mundo fica perdido e não sabe como agir. Isso quando você não tem um professor que deixa tudo na mão dos alunos, te fala para ler um texto qualquer e aí você vai ler e não entende nada e não consegue aprender sozinho. Tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo agora já passou por isso. Eu já passei por isso, estudei numa faculdade muito boa, mas tive muitas matérias que eu praticamente aprendi sozinha. Por isso que eu tô aqui para mostrar para vocês a plataforma Jaleco. Essa plataforma você paga uma mensalidade bem em conta mensalmente e tem acesso a aulas de todo o curso de medicina, desde o ciclo básico até matérias muito importantes para o internato. Você também vai ter aula com vários professores muito preparados que vão tentar te explicar da melhor forma possível. Inclusive eu e o Augusto, que também faz as aulas aqui do canal, estamos dando aulas lá. Eu vou começar a ensinar a parte de microbiologia e o Augusto vai continuar a farmacologia lá. Também vou fazer algumas aulas de farmácia. A gente tá com muito conteúdo programado para lá. Outra coisa super legal também é que eles têm um banco de questões para você treinar seu conhecimento. E você pode fazer simulados com a matéria que você quer treinar. Por exemplo, você quer só questão de neuroanatomia e farmacologia. Aí você faz um simulado só disso e vê o que você tá sabendo. Para mim, fazer questão é o melhor jeito de estudar. Eu sempre estudei muito fazendo questão. E isso falta muito. A gente tem provas antigas na faculdade, mas só isso, basicamente. Os livros texto não tem muitas questões. Então eu acho que é uma ideia super interessante que eles tiveram. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, é só entrar no site med.jaleco.com.br. Você tem um período para fazer um teste grátis e ver se gosta, e se você gostar e decidir se inscrever, você pode usar o nosso cupom TMJaleco18, tudo maiúsculo, para ganhar 10% de desconto. A gente aqui no canal só apoia coisa que a gente gosta e o Jaleco é uma baita plataforma que com certeza vai te ajudar muito e vale muito a pena. Bom, voltando à nossa aula, vamos continuar o assunto de hoje. Vamos falar sobre os antígenos agora. Obviamente que nesse ponto você já sabe disso, né? Mas não custa repetir. Os antígenos são substâncias que provocam resposta imune em linfócitos específicos e a propriedade que vai fazer alguma substância ou proteína se comportar como antígeno vai ser chamada de antigenicidade e ela vai ser definida por tamanho, formato, acessibilidade daquela proteína ao seu corpo e estranheza ao próprio, quão diferente ela é do seu corpo. Então, dependendo dessas características que a gente tem aqui, um antígeno vai ser mais imunogênico ou menos imunogênico. Obviamente que para ser um antígeno, ele é percebido como estranho, não pertencente ao corpo. Senão a gente ia reagir com as nossas próprias proteínas, o que acontece às vezes, mas é um erro. Geralmente células estranhas e moléculas grandes vão ser as mais antigênicas e a parte que é reconhecida pelo linfócito ou mesmo pelo anticorpo vai ser o epítopo, que é um grupo molecular como se fosse uma impressão digital daquele antígeno, que é usado para identificá-lo e é algo que só identifica ele mesmo. Um antígeno só, então, pode ter vários epítopos diferentes. O epítopo
epítopo vai ser uma parte pequenininha do antígeno que é única a ele. Então, ele vai poder ter vários desses. Por exemplo, eu desenhei esse antígeno aqui para vocês. Ele tem o corpo laranja, tem esses fiapinhos aqui verdes e bolinhas rosas. Então, um anticorpo pode ser fabricado a partir dele usando só os fiapinhos verdes, ou usando só as bolinhas rosas, ou usando um pedacinho da pele laranja dele. Qualquer uma dessas características define esse antígeno para mim e me dá imunidade contra ele. Assim como a sua digital te define. Se eu tenho a sua digital registrada, eu sei quem você é. Não tem mais ninguém que tenha digital igual à sua. É a mesma coisa. Então, se você comete um crime e eu acho a sua digital ali na cena do crime, digamos assim, eu posso te implicar legalmente sobre isso, porque não tem ninguém que poderia ter cometido esse crime além de você. É bom que você tenha uma explicação muito boa para sua digital estar ali no meio. Algumas palavras importantes para a gente saber no contexto dos antígenos. Primeira coisa que eu falei para vocês, que antígenos geralmente são moléculas grandes, né? Quando a gente tem uma molécula pequena que também tem potencial de antígeno, a gente chama de apteno. O apteno geralmente é uma molécula muito pequena que não causa uma resposta, mas quando ela está presa a outra substância, ela acaba causando uma resposta imune. Então, sozinha ela não é tão antigênica a ponto de causar uma inflamação. Um tipo de apteno que você certamente conhece e é bastante comum no meio médico e no mundo inteiro, digamos assim, são as bijuterias. Não que a bijuteria seja um apteno, mas bijuteria é feito de metal. O metal em si da bijuteria, quando você coloca um brinco, por exemplo, pode acabar liberando alguns átomos na sua pele que, por si só, são muito pequenos para causar uma resposta imune. Mas quando esses átomos se associam com proteínas do seu plasma, ele acaba se tornando um antígeno. Se você tem alergia à bijuteria, então não consegue usar brinco, é daí que vem a sua alergia. Eu, infelizmente, sou portadora disso e não consigo usar nenhum brinco que não seja de ouro ou alguma coisa mais específica. E como curiosidade, o ouro e a prata, eles não causam esse tipo de reação porque os átomos deles não conseguem se associar a essas proteínas plasmáticas que causam a reação junto com os aptenos. Outro termo interessante é o haloantígeno, que é um marcador de superfície celular que ocorre em alguns membros da mesma espécie, mas não em outros. Isso é uma coisa que a gente falou muito na aula de MHC. O meu MHC próprio, ele pode ser um haloantígeno, porque se eu faço um transplante de um órgão meu para você, a não ser que a gente seja extremamente compatível geneticamente falando, você vai ter uma rejeição porque os meus haloantígenos não são compatíveis com os seus. Então, são antígenos que a gente tem na mesma espécie, mas eles diferem de um organismo para o outro. A gente também tem o superantígeno, que ao contrário do apteno, vai ser um estimulante potente de célula T e vai provocar uma resposta imune muito exagerada, que um exemplo que a gente tem é a síndrome do choque tóxico. Essa síndrome ela é causada por bactérias, podendo ser tanto o Streptococcus pyogenes ou o Staphylococcus aureus, e ela ocorre porque a bactéria específica que faz a infecção produz uma proteína que é um superantígeno, e a gente tem uma reação imune tão forte que a pessoa pode até morrer se a gente não tiver um controle médico muito rápido da situação. Eu vou falar disso nas aulas de microbiologia do Jaleco, então se você quiser saber mais sobre isso, se liga lá na plataforma. A gente vai ter os alérgenos, que vão provocar, obviamente, reação alérgica, e às vezes é tão forte essa reação que a gente pode causar até um choque anafilático, fazer uma parada respiratória na pessoa por bloqueio da glote. A gente vai falar mais sobre alergia e sobre essas complicações nas aulas de hipersensibilidade. E por fim, a gente pode ter o autoantígeno, que são moléculas próprias que causam reação imune. Isso aqui não é para acontecer. Quando isso ocorre, a gente tem o que a gente chama de doença autoimune, que é o nosso corpo contra as nossas próprias proteínas. E isso vai ter que ser controlado de uma forma bem certinha para a gente não ter nenhum problema. Porque algumas doenças autoimunes, como o lúpus, podem até causar a morte do paciente, dependendo da agressividade da doença. Bom, quando a gente tem uma resposta imune de primeira vez, a primeira vez que a gente ficou doente por causa daquele vírus ou bactéria, depois da exposição, a gente só começa a conseguir produzir
anticorpos específicos depois de 10 a 12 dias e começa com a IgM, aquele primeiro anticorpo a ser produzido. Então eu desenhei um gráfico mais ou menos aqui para vocês, meio à mão livre. Só lá pelo 10º dia a gente tem um início da produção da IgM e depois a gente tem um pico de produção de IgM e começa a produzir IgG. E depois que a infecção se resolve, essa produção cai e a gente fica com um pouquinho de IgG no sangue, para que se aquele vírus ou bactéria voltar a nos infectar, a gente já tem uma resposta mais rápida. E é exatamente isso que acontece. Na segunda exposição, a produção de IgM e IgG já vai se iniciar nos primeiros 3 dias de contato, que a gente chama de resposta anamnéstica. E daí a gente nem vai ficar doente, ou se ficar vai ter uma coisinha boba ou outra, uma febrezinha, alguma coisa bem levinha, não vai ficar de cama, nem ter algum problema sério por causa disso. Então vejam como é que os anticorpos facilitam a vida do nosso sistema imune e são extremamente importantes, apesar de eles não matarem em si os micro-organismos que invadem o nosso corpo quando a gente fica doente. Para terminar a aula de hoje, eu queria falar sobre umas correlações clínicas que os anticorpos vão ter com as doenças que a gente vai estudar na faculdade. Primeiro, falar para vocês sobre anticorpos monoclonais, que são anticorpos preparados em laboratório para serem usados em diagnóstico, identificação de patógenos e tratamento de doenças. Esses anticorpos, como tratamento, vão ser descritos como imunomoduladores. Eles não são imunossupressores porque eles não diminuem a resposta imune como um todo, mas eles modulam essa resposta imune para um alvo específico. Como que eu posso me valer disso num contexto clínico? Se eu tenho um tumor que tem um tipo de proteína específico, em vez de tratar ele com quimioterapia e atacar o corpo inteiro, e por isso que a pessoa que faz quimioterapia fica muito doente, eu posso fazer um anticorpo específico contra a proteína daquele tumor e fazer esse remédio atacar exatamente onde o tumor está, sem causar muitos efeitos colaterais. É isso que é feito hoje no tratamento do câncer e a gente tem resultados muito legais com relação a isso. Outro tipo de doença que a gente trata com anticorpos monoclonais são doenças autoimunes. A gente tem remédios para doenças autoimunes que são mais baratos, porque infelizmente os anticorpos são caros ainda, mas se a pessoa não consegue controlar a doença só com aquilo, a gente faz um anticorpo para acabar com aquele linfócito anormal que está provocando as reações autoimunes. Então aí é um tipo de droga bastante utilizado. Os nomes desses anticorpos sempre são maravilhosos, olha só quanto nome lindo que eu botei aqui para vocês. Eu botei os exemplos que a gente mais ouve falar, que no caso aqui eu botei o trastuzumab, que é utilizado no tratamento de um tipo específico de câncer de mama e é uma droga que tem resultados muito legais. A gente também tem o bevacizumab, que é contra um fator de crescimento de vasos sanguíneos no entorno do tumor, que é uma coisa que acontece muito. Então, usando esse medicamento, a gente meio que mata ele de fome. A gente tem o palivizumab, que é um anticorpo monoclonal muito utilizado para infecção de vírus respiratório sincicial, que é um vírus que, apesar de nas pessoas normais ele não causar nenhum problema muito sério, no recém-nascido e principalmente no prematuro, ele pode causar um quadro gravíssimo de infecção respiratória que a gente não pode tratar com antibiótico porque não é uma bactéria. Então a gente faz esse tratamento com o palivizumab. E a gente também tem o rituximab, que é muito utilizado nas doenças autoimunes que não foram controladas com outros medicamentos e também no tratamento de linfomas. Outra coisa que você vai ter que fazer para sempre, independente da área que você vai estudar, é usar anticorpos para diagnóstico de doenças infecciosas. Como eu falei para vocês, o primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM. Então, quando a gente tem uma infecção recente, a gente pode dosar o IgM e ver se ele está positivo, se ele está alto, porque aí isso confirma o nosso diagnóstico. Agora, depois que a gente passou essa infecção, que a pessoa já se curou, ela pode ficar com um restinho de IgG no sangue, que é aquilo que eu falei para vocês. Fica um pouquinho ali para que, se a pessoa se infectar de novo, ela tenha uma resposta mais rápida. Então, dosando a IgG de uma pessoa para algum tipo de micro-organismo específico, eu consigo ver se ela já foi infectada por aquele patógeno alguma vez na vida dela, porque se a IgG vem negativa,
positiva, então realmente ela nunca teve aquela infecção. Dosar IgM e IgG de múltiplas doenças infecciosas vai ser uma coisa que você vai ter que fazer pro resto da sua vida sempre que você quiser diagnosticar alguma infecção. Então isso você tem que guardar no seu coração, não dá para esquecer de jeito nenhum. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nas próximas semanas a gente volta aí com as aulas de imuno falando sobre sistema complemento, que provavelmente é o assunto mais difícil que a gente tem dessa matéria. Espero que a aula tenha sido legal para vocês, que vocês tenham entendido tudo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu curtir aí embaixo se você gostou da aula e algum comentário pra gente ver o que você achou. E se você tiver interesse, dá uma visitada lá na plataforma do Jaleco para ver o que a gente tá fazendo por lá. É isso, bons estudos para todo mundo.